Nós vamos começar falando sobre um vazamento que foi noticiado nesses dias, que aparentemente é o maior vazamento de senhas que já houve, né, na nossa história, que prevê aí cerca de 8,4 bilhões de senhas vazadas. E isso, imagina, se a nossa população mundial é de 7,5 bilhões de pessoas, aproximadamente isso, a gente vazou mais de uma senha por pessoa, né, de todo o planeta. E isso realmente é um fato, né, que nunca tinha acontecido nessa magnitude, nem perto disso, né? E esse arquivo, ele não é um arquivo completo, esse arquivo que tem essas senhas, né, um arquivo de mais ou menos 100 gigabytes, ele não tem dados pessoais das pessoas, apenas senhas, né? Mas aí então a gente vai pensar, então tudo bem, tem a senha, mas não tem o nome da pessoa, onde ela usa, né, então não deve ter problema nenhum, né? Só que não, né, porque se a gente olhar outros vazamentos que aconteceram por aí, esses vazamentos tiveram como conteúdo dados pessoais das pessoas vazadas, né, então tem lá nomes, e-mails, números de CPF, endereços, telefones, uma infinidade de dados que, uma vez cruzados com essas senhas, poderão, então, trazer alguma informação útil para alguém interessado aí em uma fraude, em um golpe, em alguma coisa nesse sentido, né? Então, a preocupação é por conta disso, porque saber só a senha não é suficiente, mas juntar essa informação com outras que estejam já disponíveis por aí, é possível, então, que se faça algum cruzamento que resulte em uma informação válida para realmente entrar em um sistema e conseguir se passar por aquela pessoa. De quem que é essa responsabilidade, Luiz? Ou não está na hora ainda de eu fazer essa pergunta? Olha, a senha, antes de tudo, é responsabilidade de cada um, né, no sentido de que ela deve ser uma senha que tenha uma certa qualidade, vamos dizer assim, né? As senhas, elas devem ser cuidadas, né, de uma forma muito intensa, porque não é uma informação que deve ser colocada no post-it, que fica ali pendurado na sua tela, não é informação que vai para sua gaveta, também não é informação de uma data de aniversário de alguém da sua família, o nome do seu pet, o nome de alguém da família, porque essa responsabilidade, primeiro de tudo, é nossa. É gerar senhas que sejam realmente uma combinação de caracteres, que tenha números, caracteres especiais, letras minúsculas, maiúsculas, e que não façam sentido, que não sejam abreviações de nada, nem de time de futebol, nem da cidade onde eu nasci, nem absolutamente nada que tenha algum sentido. E essa, então, é a primeira preocupação. E, embora a gente possa pensar que isso é uma recomendação óbvia, que as pessoas já deveriam saber disso, né, em 2021, né? Saber até tudo duro é cumprir, Luiz. Tem duas questões. A primeira é saber e a segunda é executar, né? Pois Mas houve outro dia um trabalho junto a esses vazamentos de senhas, né, de dados que têm acontecido, para se descobrir quais são as senhas mais comuns. E descobrir-se, então, senhas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, senhas como nomes de times de futebol, coisas assim que são muito, muito, muito fáceis de serem adivinhadas, né? Então, quando a gente falou lá de criptografia, né, algumas lives atrás, nós falamos sobre o quanto aquela chave que é gerada, né, e o tamanho da chave aumenta a segurança da informação que está sendo trafegada por conta dessa mistura de dados, né, que é a função da criptografia, que é embaralhar os dados. Pois bem, nós temos que entender que a senha, ela teria ali uma função muito parecida com a da criptografia, no sentido de garantir que ninguém vai interceptar seus dados ou se fazer passar por você, né? Então, se lá nós tínhamos uma característica de um embaralhamento, quanto maior o número de caracteres usados, melhor seria o resultado disso, aqui nas senhas nós temos que pensar da mesma forma. Quanto mais complexo é esse embaralhamento, quanto maior é essa quantidade de caracteres usadas, mais segurança nós vamos ter.
Então, usar senhas manjadas, senhas simples, não vai ser uma boa estratégia, né? Agora, Luiz, como é que faz para guardar todas essas senhas? Porque aí, se as senhas são individuais para cada aplicativo e embaralhadas, né, esse embaralhamento não dá nenhum sentido para a senha, aí a gente também não pode anotar a senha. Anotar até pode. Anotar até pode, mas não anota numa coisa muito aberta, muito compartilhada, né? Porque eu falei dos post-its que ficam grudados nas telas, né, nos monitores, ou ficam nas gavetas das pessoas, né? Então, a gente tem meios eletrônicos de armazenamento de senhas, tem sistemas gerenciadores de senha que fazem esse trabalho para a gente, né? Então, você tem um sistema gerenciador que é onde você cria a senha, ele cria para você, você diz, eu quero uma senha de 20 caracteres. Ele cria para você e diz, essa é a sua senha que você quer aplicar onde? Coloque aqui uma descrição de onde você está usando essa senha que eu gerei agora. Aí você diz, eu estou usando essa senha sei lá, numa loja de e-commerce X. Aí ele marca lá, descrição X e a senha que você está usando para aquela conta X. E você pode ir criando várias dessas. Depois, para você acessá-las, você entra no seu sistema e diz, eu quero saber qual é a senha da loja X. Aí ele traz para você a senha, você copia e cola, então, a senha no lugar. E aí você teria que guardar uma única senha, importantíssima, que é a senha de acesso a esse. Senhas. Exatamente, a esse repositório aí de essa senha. você põe lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, e aí pronto, tá seguro. Agora, e os aplicativos que eles mesmos têm o gerador de senha? Tem algum risco? Não, são bons também. Muitos aplicativos que nós utilizamos, né, eles fazem essa geração e permitem que a gente utilize. O único trabalho que a gente tem é trazer, então, essa informação e guardá-la, né? Então, ele gera lá uma senha com essa complexidade, mas ele teria que guardar isso em algum lugar, né? Então, a gente só tem o trabalho de copiar isso e guardar adequadamente. Então, isso é legal. E esses aplicativos que eu comentei, eles fazem exatamente isso. Ele gera a senha para você, essa senha complexa, e você passa a utilizá-la sem se preocupar que ela tenha ou não sentido para você, de alguma coisa que você conheça ou possa trazer ali como uma alusão ao significado daquela senha. Agora, então, se alguém, não é um pouco assim, quando eu pergunto assim, de que eu entendo que a responsabilidade de criar a senha é nossa e que tem essas melhores práticas para a criação da senha, mas se o vazamento ocorre do lado da empresa, a empresa é responsável, né? Sim. Com certeza. É que, na verdade, a gente acabou debruçando um pouco mais nesse assunto, né? Mas a primeira responsabilidade é nossa, mas a empresa, sim, também ela tem a responsabilidade de armazenar isso corretamente, né? E você sabe que num sistema, ele tem lá a sua senha, mas ele passa por um sistema de criptografia também. Então, quando você coloca a sua senha, ele internamente faz a criptografia nessa senha e gera, então, uma senha que ele guarda no banco de dados dele. Ou pelo menos deveria ser assim que ele funcionaria. Qualquer aplicativo hoje em dia é assim, né? Eu diria que nem todos, infelizmente. Tá? Nem todos. Então, algumas dessas fraudes aí que ocorreram, desses vazamentos que a gente viu, eles foram a partir de bases de dados que estavam abertas mesmo, senha aberta, tá? Tem aqui uma dessas foi no Brasil, no ano passado, de uma loja que trabalha com livros, tá? E ela foi, então, invadida e capturou-se as informações de todos os seus clientes e as senhas estavam abertas. Então, infelizmente, nós não temos todo mundo trabalhando da forma como deveria, e isso, então, é responsabilidade da empresa. Se ficar comprovado de que veio de lá, a LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção aos Dados, está aí para responsabilizar, então, essa empresa pelos dados dos seus clientes que ela havia mantido. Perfeito. Bem, dá medo, né? Só pensando na quantidade de dados que a gente tem aí disponíveis na internet para serem furtados. Pois é, e cada vez mais a nossa vida virtual, né, agora com pandemia, a gente fazendo tudo muito mais virtualmente, muitas compras que as pessoas não faziam
estão sendo feitas agora por canais virtuais, houve um crescimento, né, muito alto do e-commerce em geral, no mundo todo, e com isso, então, os nossos dados estão trafegando em maior número, de forma que os golpes também têm aumentado bastante nesse momento de pandemia também, por conta disso, né? O que acontece de fato é que esses pequenos vazamentos, às vezes, quando você ouve falar de um pequeno site, uma loja que foi invadida, você pode até não se preocupar muito, porque fala, mas eu não tenho muita informação lá, né? Lá só tinha um e-mail que eu já nem uso mais, alguma coisa assim, né? Mas esses dados, eles começam a aparecer com uma facilidade tão grande na internet, né, como de uma forma geral, que para uma pessoa com pouco conhecimento, pode começar a juntar esses dados e pode ir criando dossiês das pessoas. Então ele vai juntando, um dado era e-mail, no outro o vazamento era o telefone, no outro era o CPF. Pronto, agora ele já tem seu nome completo, seu endereço completo, seu telefone, seu CPF, seu e-mail. Pô, com isso a pessoa faz aí um documento falso e abre uma conta no banco em seu nome. Então, hoje para você abrir uma conta num banco, você precisa passar eletronicamente seus documentos. Você não vai entregar na agência. Muitos bancos, desses bancos novos que nós temos por aí, nem tem agência física para você entregar os documentos. Então, você passa os documentos eletronicamente. Eles fazem lá uma validação, sistemas, de inteligência artificial, bons sistemas. Depois faz lá o reconhecimento facial e, a partir daí, está aberta a sua conta. E com limite de crédito pré-aprovado e por aí vai. Então, isso é um problema muito grande, porque a gente fica muito vulnerável. Cada vazamento desses aumenta a nossa vulnerabilidade. Não só em relação a conhecer as nossas senhas, mas de conhecer cada vez mais dados sobre nós mesmos. E isso acaba sendo, essa criação de dossiês acaba sendo mais comum, né? E tem uma coisa interessante que a gente faz, que às vezes nem se dá conta do perigo disso, ou do tamanho dessa informação, que é em relação a farmácias, né? Sabe quando a gente vai lá na farmácia, qualquer coisinha que a gente vai comprar, um remedinho para dor de cabeça. É difícil, né, Luiz, na farmácia? Porque eles perguntam tudo, né? Você chega lá e vai comprar lá um remédio para dor de cabeça, para não falar marca. Aí chega lá, você quer dar seu CPF para ver se tem desconto? Eu falei assim, mas desconto nesse remedinho aqui? Aí a pessoa, tudo bem, vai, deixa então, né? Mas se é um remédio mais caro, alguma coisa assim, você vai falar, ok, vamos lá pro desconto, né? Vou perder a chance de ter o desconto? Não vou, né? Então tá bom, vá lá seu CPF, né? Bom, o que acontece? Nessa hora, a farmácia pode estar usando o CPF para fazer a verificação realmente do desconto, tem ou não, ok, vai lá para o caixa, faz o pagamento. E depois, seu CPF ficou gravado lá? Ele ficou associado ao medicamento que você comprou? Então, olha só o tamanho do problema quando essa informação do seu CPF associado ao endereço da farmácia, associado ao medicamento que você comprou, pode traçar um perfil de em qual bairro você mora, qual é a frequência que você compra esse mesmo medicamento e que tipo de medicamento é. Por exemplo, se você está sob efeito de calmantes, se você está grávida e não contou para sua empresa que você está grávida, você então pode ter então um compartilhamento de informações que você não gostaria que houvesse. Então, muitas informações podem estar por trás desse simples ato de perguntar ao seu CPF para ter um desconto, para ver se tem um desconto. Com a LGPD, o que seria o correto? Que você tivesse ciência do que vai ser feito com o seu CPF. Ou seja, ele vai ser feito para verificar o desconto e logo em seguida ele vai ser descartado, ou você diz, ok, eu posso deixar meu CPF aí, não tem problema, porque aí da próxima vez que eu vier, eu não preciso falar de novo, sei lá por qual razão for, mas você precisa estar ciente de qual é o uso que eles vão fazer do seu CPF. Inclusive, se eles vão entregar esse dado para algum outro agente, por exemplo, para verificação de crédito, tal cadastro positivo, e outras coisas que poderiam fazer parte, então, de utilização dessa informação. Então, o correto é você ter
ali a noção exata do que vai acontecer com o seu CPF. E isso, certamente, nós estamos ainda muito longe de ter essa informação na ponta da venda, né? Se você falar isso para o atendente, ele vai dizer, senhora, desculpa, eu não faço a menor ideia de onde vai o seu CPF. Pois é, estou vendo o Leonardo. Oi, Leonardo, tudo bem, Léo? Seja bem-vindo. Falando, né, que infelizmente é obrigatório. A gente aqui no Brasil, é muito engraçado que eu trabalho com vários países, né? Uhum. É incrível a quantidade de dados que a gente oferece aqui. A pessoa nem pediu, você já está dando seu CPF, seu RG, porque a gente já está tão acostumado, você vai fazer uma compra, principalmente em São Paulo, né, com o cupom do tudo, né, tem a nota fiscal paulista, que você pode colocar seu CPF, então a gente dá como se não fosse um número importante, e né? E na farmácia, o que eu sempre fico... eu acho engraçado que é assim, você não tem seguro, você tem algum convênio? Você tem cartão alimentação? Você é correntista do banco tal? E o cara ele vai te desenhando ali, né? Ele tem todos os seus dados e para esse medicamento tem um desconto e ele vai cadastrando tudo que você tem para ver onde tem o desconto melhor. E não tem uma política, na verdade, para dizer que não tem, da última vez que eu fui na farmácia, eles imprimiram um papelzinho ali na hora, para a senhora ganhar o desconto agora, assina aqui, mas, cara, não dá para ler, né? Porque aquela letrinha assim, naquele papelzão assim, pode estar vendendo minha mãe, eu assinei lá, porque tá com pressa, tem que ir embora. Mas é incrível a quantidade de informação que eles têm, que pelo menos banco, se você tem sistema de vale-refeição, e se você tem seguro de saúde, qual que é o teu... Eles têm o plano, inclusive, né? Você tem que dar o número da tua carteirinha e que plano você tem. É uma loucura, né? Exatamente. Imagina que essa informação, então, vai para o seu plano de saúde, né, para o seu seguro-saúde, para dizer, olha, peraí, essa pessoa não disse para a gente que ela tinha tal enfermidade, mas ela está comprando seguidamente um remédio para essa enfermidade. Então, peraí, o risco dela está aumentando para mim. Né? Na próxima vez que eu tiver oportunidade aqui, vou reclassificá-la, porque ela está com risco muito maior do que ela havia me dito anteriormente. Ou até você pode inviabilizar ali aquele formulário que você assina quando entra no plano de saúde, dizendo, olha, não tenho pré-existência de nenhuma doença, não conheço nada, nunca fiz cirurgia, etc, etc. Você sempre preenche um formulário desses, né? Ou mesmo exames admissionais, demissionais, ou os exames que são frequentes, né? Você sempre preenche lá aquelas fichas. Agora imagina se eu digo lá para a empresa onde eu trabalho que está tudo bem comigo, que eu não estou sentindo absolutamente nada, e eu estou lá me enchendo de remédio para pressão alta, ou calmante, ou coisa assim. Se a minha empresa fica sabendo disso, certo? Então a gente não sabe onde esses dados vão parar, e a gente precisa saber onde eles vão parar. Qual é a abrangência das informações que estão sendo veiculadas aí das nossas declarações simples para obter desconto. A gente fala muito disso no universo do marketing, né? Porque muito dos rastreamentos que são feitos, a gente falou já, né, de consumo orientado por algoritmo, e aí uma das coisas que eu lembro que a gente falou é que aqui não tem problema porque são hábitos de consumo, mas não vem os dados da pessoa, e agora a gente está falando dos dados em si mesmo, né? Em cada pedacinho vem um dado, e esses dados todos de farmácia, né, não só para subir o preço do teu convênio, para dar mais insights para o teu provedor de convênio de saúde, mas também para te oferecer mais produto, né, Luiz? Eu recebo direto aqui o remédio X que você toma, às vezes não sou eu compro para o meu pai, para minha mãe, enfim. E aí eu já comecei a receber desconto de remédio de terceira idade, porque eu compro para eles, né? E você vê como é tudo rastreado e vem SMS no meu celular, exatamente com aquele remédio. E agora tem um que eu compro que a cartela vem para 3 meses. E ele tem a data que eu comprei, e aí ele me manda um reminder, e em 3 meses, pertinho, assim, seu remédio deve estar acabando, estamos com uma promoção. Então você vê o grau de rastreamento que eles têm, né? Exatamente. Você sabe que tem uma piadinha que às vezes eu conto por aí, que a pessoa liga na pizzaria, né, e a pizzaria atende como pizzaria Google, né, e aí pergunta, né, a pizza de sempre, senhor? Mas espera aí, mudou de pizzaria e você já sabe qual é a minha pizza?
mudou o dono, você já sabe comer pizza? Não, nós temos tudo aqui cadastrado, né? Sua pizza tal, assim, assim. Mas se o senhor me permite, o senhor deveria pedir uma pizza de brócolis, mas eu odeio brócolis. Mas sua pressão está alta. Mas como você sabe da minha pressão? Não, porque você tem comprado na farmácia remédio de pressão alta, não sei o quê. Não, você não sabe da minha vida, meu médico está me acompanhando. Não tá, porque você não vai no médico faz 3 meses, e por aí vai, entendeu? Então, assim... Tá tudo, né? Tá tudo tá online, é uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, né, Luiz, qual é a saída para isso? Eu fico me perguntando às vezes, né, porque a gente não tem como sair desse mundo digital, né, só se a gente for um ermitão, né, viver lá numa caverna em que a gente só faz compras com dinheiro físico, né, com notas e moedas, e que a gente não acessa nenhum serviço de internet. Só desse jeito a gente poderia sair desse mundo digital, porque tudo que nós fazemos está sendo monitorado, não só as nossas compras, né, a gente sabe que os navegadores que nós utilizamos guardam as informações de por onde nós estamos navegando. Então, se eu vou buscar um produto, no momento seguinte eu começo a receber informações de propaganda sobre aquele mesmo produto. Se eu vou em um lugar e coloco lá um aplicativo de mapa, de rota, eu começo então a receber informações sobre alguma coisa daquela região, porque entendem que eu tenho interesse naquela região. Se eu vou fazer uma viagem, busco lá em sites de passagens aéreas ou de hotéis, eu passo a receber informações sobre aquela localidade que eu busquei. Isso a gente já está um pouco acostumado, né, a ver acontecer. Agora, sabe que esses dias aconteceu comigo de eu estar numa reunião virtual como essa que nós estamos aqui. Na reunião foi falado o nome de um produto, não fui eu que falei, outra pessoa falou na reunião o nome desse produto, e logo em seguida, quando eu visitei um site aqui, apareceu propaganda desse produto. Eu nunca tinha ouvido falar desse produto até essa reunião. Ele não foi escrito, ele foi falado na reunião, e não foi por mim, e ele apareceu no meu navegador. Então, olha só se as nossas reuniões não estão sendo, né, também alvo de captura de informações. E a gente vê, né, assim, todas as vezes que eu tô falando alguma coisa que dispara, não sei se eu falo o nome dela ou não, porque aí eu ativo, né, mas às vezes é a Siri que pega o que eu falei e já abre ali a janelinha buscando alguma coisa, e às vezes é a Alexa, né, eu tenho as duas. Então, tomar maior cuidado, né, porque não fiz nenhum comando de ativação e já entra ali, ou ela entende alguma coisa que eu falei, pega o som, né, e entra, mas com certeza absoluta, acontece direto, né, você comenta com alguém de alguma coisa, e aí você entra, aconteceu outro dia, a gente estava falando também de praia e não sei o quê, dia seguinte estava um monte de anúncio de hotel, a gente nem ia, a gente estava só falando. Eu não costumo deixar o meu assistente pessoal do celular ligado, né? Ele fica desligado, então não seria como a Siri sua que está ligada ali ouvindo, ou a Alexa que está ouvindo, mas o meu está sempre desligado. Mas um dia eu estava com o Waze ligado, estava no carro, com o Waze ligado, fazendo comentário com quem estava comigo, e falando alguma coisa sobre contratos. E dizia qual era a diferença de se as pessoas chamavam aquilo de termo ou de contrato. Daqui a pouco eu ouço uma voz dizendo para mim o que era a definição de contrato. Bárbaro. É muito assustador, né? Mas eu acho assim, acho que o que a gente pode fazer é entender, né, Luiz? Estar ciente, porque acho que tem coisas que, tipo esse negócio, né, da gente sair dando RG e CPF à torto e à direito, para coisas que muitas vezes não tem sentido você fornecer o seu CPF. Então, só ter a consciência do dado que você está dando, acho que já é importante. Agora, esses aplicativos que aparecem em rede social, que dá aquelas ondas, né? Que geral entra e cria o seu avatar, veja você daqui a 80 anos. E quando você entra, a tua rede social tem todos os teus dados, né? E os dos teus amigos. E aí você autoriza ali sem ler, e eu acho que para mim essa é uma das coisas que mais me impressionam, né? Porque quando você está dando ainda verbalmente, você, de alguma forma ali,
nem que foi uma reflexão ali pequenininha, você está comprando alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo. Agora, no aplicativo, que é um aceite, que você fornece as suas informações e a dos seus amigos, né? Que às vezes não é nem você, alguém foi lá e deu, né? Como está na tua rede, foi. Mas não vejo muito assim, não teve uma coisa na China deles também regularem crédito em cima de dados abertos, eu não vou me lembrar agora onde foi que eu vi isso, mas uma coisa de publicar abertamente dados de pessoas que são bons pagadores e não são. A gente tem até aqui, né? Não sei, tem os órgãos aqui, mas lá, se não me engano, era algum tipo de crédito do governo, que já tipo, dava um score social aberto para todo mundo em rede social deles lá. E aí você já tinha mais acesso ou menos acesso a coisas públicas com base nesse número. Isso é impressionante, né? Aqui nós temos o nosso cadastro positivo, né, que foi criado há uns 2 anos, mais ou menos, e que você pode optar por não estar presente, né, no cadastro positivo, mas você tem que mandar lá uma mensagem para o seu banco, para os seus bancos, dizendo que você não quer que mande nenhuma informação sobre você, etc. e tal. O que não devia funcionar dessa forma, devia ser o inverso. É o contrário, né? Que é o que a LGPD pede, né? Assim, pelo menos eu sei que do nosso lado a gente teve que zerar a base da Full Sail, porque a gente dava até a implantação da LGPD, se a pessoa se cadastrasse para receber os teus materiais, você começava a mandar e daí ela dava o opt-out quando ela quisesse parar, né? Com a implantação da LGPD, a gente teve que zerar e mandar um novo e-mail para todo mundo dizendo: estamos implantando a LGPD. Se você quiser continuar na base, clique em sim. Eu devia ter uns 50 mil nomes na base, a gente foi para menos de 1.000. Nossa. Porque as pessoas nem abrem e-mail, não leem, tem meio preguiça, né? Então. Mas é o certo, né? A gente tem essa preocupação em nível mundial com as leis como essa, né? Se você quiser colocar uma mapinha aí que a gente tinha enviado, a gente tem mais de 100 países, né? Esse dado é de 2019, né? A gente já tinha mais de 100 países que têm suas próprias leis e considerações a respeito de leis de proteção aos dados, né? Aqui no Brasil ela se chama LGPD, na União Europeia se chama GDPR. E nós temos aí, né, de acordo com as cores que são mostradas aí, esse material é do CEPRO, de 2019, as cores mais escuras, né, representam, então, os países fortemente adequados a leis de proteção aos dados, que é a União Europeia, basicamente. Depois você tem ali nas cores mais claras, países que já têm uma boa implantação, como nosso vizinho Argentina, nosso vizinho Uruguai. Você tem depois um terceiro grau de parcialmente adequado, toda a América do Norte, né? Aliás, toda não, né? Estados Unidos e Canadá, né? E depois você tem ali outros países que estão ainda caminhando um pouco mais com essas leis, né? Aqui está o Brasil, nesse rosa mais clarinho, né? Assim como a Austrália, a Nova Zelândia, e depois a gente tem ainda muitos países, né, todo o continente africano praticamente, Oriente Médio, e alguns que ainda não têm leis específicas sobre o tema. Mas é um assunto que deveria estar em pauta em todos os países e cada vez mais caminhando para essas leis mais rígidas, né, como a gente tem hoje na União Europeia e na Reino Unido, né, que acabou de sair da União Europeia, mas faz parte ali também dos países que têm isso já bastante forte e bastante bem resolvido, né? Porque a LGPD, ela não se aplica só a empresas digitais, né? Toda empresa que tem minimamente por exemplo, a Full Sail não é uma empresa digital, é uma empresa que tem campos físicos, que dá aulas presenciais, que tem também, né, uma operação EAD no Brasil, nos outros países do mundo, mas ela não poderia se definir como uma empresa digital, né? Mas ela tem que se preocupar com a LGPD, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui em outros lugares onde ela opera. E até mesmo pessoas físicas, se elas guardam informações de outras, elas precisam se preocupar com a LGPD também, né? Então, empresas de todos os portes, empresas de várias áreas de atuação, né, estão sujeitas à nossa Lei Geral de Proteção aos Dados. E podem ter aí uma multa de até 2% de seu faturamento, né, se realmente ela tiver, vamos dizer, não tiver seguido, né,
procedimentos, protocolos indicados para garantir ou, né, dar mais segurança dos dados dos seus clientes, funcionários, usuários, navegantes, seja o que for.